Vamos ler a palavra de Deus, Atos capítulo 16, versículo 25 em diante. Mediante a tantos louvores que já foram entoados nessa noite, bom, já experimentamos vitórias no louvor, já experimentamos grandes vitórias através da adoração. Muitas muralhas já caíram por terra através do louvor, muitas cadeias já ruíram diante do louvor. Atos 16, 25 diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se lhe abriram todas as portas. Diga: todas as portas. Foram soltas as prisões de todos, e acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvos tu e a tua casa. Diga: tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Então essa é a mensagem dessa noite. Tu, aponta para o seu irmão aí, irmão. Vamos fazer algo diferente hoje. Aponta para ele aí: tu e a tua casa. Será salvo tu e a tua casa. Aí nessa noite você está aqui, irmão. Pode ser que a tua casa não esteja aqui. Tem muitos familiares nossos que não estão aqui ainda, mas eles vão estar. Se eles não estiverem aqui, eles vão estar dentro da casa de Deus. Pode ser em outro lugar, mas eles vão estar. Aí esse homem perguntou desesperado, depois que ele viu o terremoto de Deus: o que é que eu faço para me salvar e agora? Aí Paulo responde para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A salvação não é só para mim e para você que estamos aqui, irmão. É para o teu filho, para a tua filha, para a tua esposa, para o teu esposo, para a sua família, para a sua casa toda. Então Paulo e Silas estão na sua segunda viagem missionária. Paulo está fora de Jerusalém. Ele vai para uma província romana, a Macedônia. E ele vai para uma cidadezinha, uma colônia chamada Filipos. E a sua intenção era falar de Jesus, porque esse era o seu desejo, o seu desígnio. Paulo se ocupava em falar de Jesus, esse era o seu ministério, falar de Deus. Falar de Deus, irmão. Falar de Deus vai gerar muitas bênçãos para a nossa vida, amém? Mas de vez em quando gera umas confusões também, irmão. Porque tem alguns que não aceita. Mas Paulo foi para essa região, e ali, diga-se de passagem, se instalou uma igreja poderosa, a igreja dos Filipenses. Depois, essa igreja foi muito pujante na presença de Deus. Paulo vai estar preso em outro momento, essa igreja vai comunicar com ele, e é dentro daquele contexto da igreja de Filipe que Paulo vai falar que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele está preso, irmão. Ele está num tempo de crise. Em outro momento ele vai dizer: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Se você me contentar com o que eu tenho. Já aprendi a me contentar com muito, com pouco. Ele já é alguém experimentado em Deus diante das circunstâncias. Nada muda mais o coração dele, nada tira ele do evangelho. Irmão, você tem visto que muita gente está saindo do evangelho? Tem muita gente que está saindo da igreja e está indo para as outras religiões aí. A pessoa não nasceu de novo, não compreendeu a verdade. Então as circunstâncias que vira e mexe se abatia na vida desse homem, nunca foi capaz de roubá-lo de Deus. Seja dentro do cárcere interior, lá no calabouço fétido, seja diante da alegria, quando Deus o honrava diante de muitos, ele sempre estava na presença do Senhor. Sempre continuando, irmão, continuando, olhando para frente, olhando para Jesus, não mudando o foco. Mas está com problema, está com dor.
olhando para Jesus, está na bênção, na fartura, olhando para Jesus, está na prova, na dificuldade, olhando para Jesus. As circunstâncias de fora, elas não têm o poder de nos mudar, irmão. Elas só mudam se nós de fato não cremos em Deus, se nós de fato não estamos nele. Se existe algum problema em nossa vida com relação a Deus, a Cristo, ao Evangelho, aí as circunstâncias podem mudar. Caso contrário, irmão, não muda. Não muda o homem ou uma mulher de Deus que compreendeu o Evangelho, que sabe em quem ele crê, que sabe em quem ele está vivendo na presença de Deus. Mas Paulo entra nessa cidade, nessa pequena colônia romana, na Macedônia, e quando ele chega no intuito de pregar o Evangelho, na sua segunda empreitada missionária, junto com Silas aqui nesse momento, texto muito conhecido, ele vai ali, encontra algumas mulheres à beira do mar, começa a pregar o Evangelho. Aquelas mulheres dão atenção para a sua pregação. Entre essas mulheres está uma mulher chamada Lídia, que trabalhava com púrpura. Lídia recebe o Evangelho genuíno no seu coração. Ela fica tão tocada, transformada pela palavra da pregação, que ela chama Paulo e Silas para irem para sua casa. Coloca a sua casa, a sua família à disposição para eles. E ela é tão insistente, diz o texto, que ela é tão insistente, que ela insistia, que ela constrangia Paulo e Silas, porque ela entendia que esses homens carregavam a glória de Deus, que Jesus estava com eles. O que ela recebeu foi muito forte. Então ali Lídia é levantada diante do Evangelho. Paulo e Silas começam a ganhar almas naquela cidade, e os seus dias vão seguindo, dias de oração e dias de pregação. Eles vão para os lugares e ali se reúnem com as pessoas e começam a pregar o Evangelho. As pessoas começam a ouvir e começam a aderir à mensagem da cruz. Numa dessas andanças de pregação, uma mulher, uma serva, eu quero ler com você, você pode acompanhar comigo no texto, em Atos capítulo 16, a partir do versículo 16. Olha o que vai acontecer aí. Atos 16. Aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõe costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Irmão, entre tantos momentos de oração e pregação, esse versículo 16 mostra que, acontecendo que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Todas as vezes que eu e você nos colocamos em oração, irmão, o céu vai se abrir, as coisas de Deus vão começar a acontecer em nossa vida. Os crentes desconhecem o poder da oração, porque não oram. Paulo e Silas estavam indo para onde? Para a oração. Não estavam indo para a balada, para a televisão, para o filme. Estavam indo para a oração. E nesse caminho da oração, a moça veio de encontro a eles. A moça que estava endemoniada, cheia de espírito de adivinhação.
é o espírito de Pitom, o espírito de Satanás que estava nela. E diz a Bíblia, como nós lemos aí, que essa moça que tinha esse espírito dava lucro aos seus senhores, aos seus donos, porque era uma escrava, uma serva. Dava lucro todas as vezes que adivinhava alguma coisa com alguém. E por muitos dias isso aconteceu. Ela vinha e quando via os apóstolos, ela dizia assim: olha, esses homens aí, eles são homens de Deus, hein? Eles anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Irmão, nós sabemos que a Bíblia diz que o diabo ele é o pai da mentira, e é verdade, Jesus que falou. Mas por incrível que pareça, tem um momento que ele fala a verdade, irmão, e esse é o momento que ele falou a verdade. Ele reconheceu os homens de Deus, disse: esses homens anunciam, são servos do Deus Altíssimo. O diabo estava falando a verdade na boca dela. E isso não aconteceu uma vez não. A Bíblia diz aqui, no versículo 18: e isto fez ela por muitos dias. Surge uma pergunta: por que Paulo não orou logo e não repreendeu aquele espírito? Porque ele era prudente, ele estava entrando devagar, irmão. Irmão, aonde o anjo entra com um sapatinho de algodão, tem crente que entra batendo lata. Mas Paulo não fazia isso, porque ele sabia dos perigos que tinha à sua volta, não só pela sua integridade física, como em atrapalhar aquilo que Deus queria fazer naquele lugar. Então, com prudência, ele estava orando ao Senhor. Mas chegou uma hora que aquele espírito tinha que sair. E foi justamente nesse dia que ele estava indo de novo para a oração, que ele expulsa o espírito maligno dessa jovem. O que vai acontecer aqui, irmão? Os homens que tinham lucro com essa jovem, com esse espírito que estava ali de adivinhação, se arrepiaram e disseram que esses homens que estavam ali estavam perturbando a cidade deles. Espera aí, irmão, Paulo e Silas estavam perturbando a cidade. Quem estava perturbando a cidade era o espírito maligno. Mas as pessoas estão tão acostumadas com o espírito maligno, que quando a presença de Deus chega, é a presença que perturba, não é o espírito. E aí quando Paulo expulsa aquele espírito maligno daquela jovem, ela fica liberta. Acaba a adivinhação, irmão. Acaba a adivinhação. Não tem mais lucro agora por causa do diabo. Aí eu vou falar para você. Quem fala assim: não, mas o diabo não enriquece ninguém. Não enriquece não, irmão. Olha aí na Bíblia como não enriquece. Dava muito lucro para aqueles homens, para aqueles donos. Tanto é que eles ficaram indignados quando o espírito de adivinhação saiu, porque acabou o lucro. Por causa disso, a multidão, os donos dessa menina, os magistrados, rasgaram as vestes de Paulo e Silas, os envergonharam em praça pública, mandaram açoitá-los com vara. E a Bíblia diz aqui no versículo 23, se havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, como se fossem homens de alta periculosidade, pessoas que tivessem cometido um crime muito gravíssimo. Mandou o carcereiro, depois que eles levaram tantas varadas, depois de levarem tantas varadas, depois de serem tantos judiados, açoitados, envergonhados diante das pessoas, mandou prendê-los no cárcere interior, no calabouço, na parte de baixo, onde não entra a luz do sol, aonde o lugar é fétido, aonde passam os ratos, passam as baratas, o cheiro é desagradável, ambiente insalubre, ambiente de doença. E lá no cárcere interior, lá no calabouço, prendeu os seus pés no tronco e prendeu as suas mãos, seus braços e mãos com grilhões dentro daquela cadeia. Como assim? Só porque libertou uma pessoa do mal? Só porque libertou uma mulher do mal? Sim, porque tirou o lucro de homens espuros e avarentos. Foram presos, foram escarnecidos, humilhados.
circunstâncias, por falar do amor de Deus, por querer ver o bom, o bem do próximo, por orar pelo próximo, por libertar o próximo, por fazer o que é bom. Circunstâncias adversas que vêm contra a nossa vida. Aí Paulo e Silas vão para a cadeia. Eu estou falando tudo isso para você porque é para tu e é para tua casa nessa noite. Para tu e para tua casa. O evangelho é para mim e para minha casa. É para você e para os seus filhos, para suas filhas, para o seu esposo, para sua esposa, para os seus tios e tias, mãe, vô, avó, para todo mundo, irmão, para você e para sua casa. Aí Paulo e Silas estão presos ali. Há um poder aqui sendo demonstrado tão fascinante na presença de Deus, de homens que não param diante de circunstâncias. E quando eu falo isso, não só mencionando Paulo e Silas, mas eu e você, irmão, diante das circunstâncias que tentam nos parar, existe um poder chamado o poder da oração, quando de forma genuína nós tocamos o coração de Deus com a nossa adoração. Eu sempre digo aqui na igreja, nós sabemos que o culto a Deus é dividido em duas partes. Não tem como eu cultuar a Deus só adorando e não sendo ministrado, e não tem como eu adorar a Deus só sendo ministrado e não adorando, fica incompleto. Porque o momento da adoração é o momento onde eu me entrego, eu me oferto a Deus. Essa é a primeira parte, a parte onde eu sou o sacrifício. A segunda parte é onde eu recebo de Deus, onde Deus fala comigo, me orienta, enche a minha vida. Isso tudo fala de uma adoração genuína, total, entregue ao Senhor. Irmão, sabe o que vai acontecer aqui? Cadeias vão cair, muralhas vão ruir, por causa dessa adoração genuína. Esse louvor derruba muralhas. Deixa eu dar um exemplo para você, irmão. Lembra de Jericó? A primeira cidade que Josué conquista ao adentrar a terra prometida, ao passar no Jordão. Deus deu uma estratégia para eles: vocês vão rodear a cidade 7 dias. 7 dias em silêncio. Eles rodearam a cidade em 7 dias. O sacerdote na frente, os levitas na frente, em silêncio, um olhando na nuca do outro, em fila para ninguém ficar falando com o outro, irmão, ninguém ficar conversando, vai um atrás do outro, olha na nuca do outro, é silêncio. E foi, rodeou a cidade 7 dias. No último dia Deus falou assim: agora vocês vão dar 7 voltas, e no final vocês vão gritar. E na última volta, eles fizeram conforme a ordem do Senhor, irmão. O maior grito de louvor e de celebração, confiando na voz de Deus, quando os sacerdotes tocaram as trombetas e o povo gritou com um grande grita. A Bíblia diz que as muralhas de Jericó começaram a ruir e elas foram ao chão naquele dia. O que isso fala para mim e para você, irmão? Conquista da cidade, conquista de um território por causa do louvor e obediência a Deus. Conquista, conquista, conquista por causa do louvor. Está Paulo e Silas presos com cadeias e prisões, homens santos presos por causa de ter feito bem, cadeias nas mãos, tronco no pé, dentro de um calabouço escuro, sem luz. É assim que eu entendo, um calabouço sem luz. Eu vou mostrar para você na Bíblia que estava sem luz, que afinal de contas é lá no fundo, é para deixar o cara em crise. Mas o que acontece? Era Paulo e Silas, irmão. Eram homens de Deus. Amém? Tente se colocar nessa condição, nessa noite. Porque a gente precisa aplicar, não precisa aplicar a Bíblia em nossa vida. Tenta se colocar nessa condição. Faz de conta que é você. Se coloca no lugar de Paulo, no lugar de Silas. Está lá preso, no tronco. Humilhado, tinha apanhado já, cheio de vergão nas costas. E aí um poderia estar falando para o outro: que cilada que nós fomos nos meter. Para que a gente foi vir para cá? Podia ter ficado lá em Israel. Podia estar pregando em Jerusalém, pregando em Nazaré, lá na Galileia. Por que a gente foi vir para cá, para Filipos, Paulo? Olha aí agora. E aí Paulo e Silas estão lá. A Bíblia diz que perto da meia-noite, eles estavam reclamando um para o outro da crise que eles tinham se metido.
perto da meia-noite, a sua boca não estava travada, a sua fé não estava impedida, estavam as suas mãos presas, sim, os seus pés também, mas a sua alma estava livre, a sua fé não estava presa, a sua língua não estava presa. Eles não estavam usando a sua língua para murmurar. Perto da meia-noite, eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Olha só, orando e cantando. Orando, diga, orando e cantando. Orando e cantando. Eu quero que fique fixado em você, irmão, nessa noite. Orando e cantando. Tu e a tua casa. Orando e cantando. Repete comigo, irmão. Orando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Orando e cantando hinos a Deus. Tu e a tua casa. O que vai acontecer? Eles estavam orando e cantando. Os outros presos estavam ouvindo. Os outros presos estavam escutando. Porque no momento da prova, da luta, eu não vou murmurar, tem gente do meu lado. Se eu murmuro, gente está do meu lado, já está na crise, se afunda. Se eu murmuro e reclamo por causa da situação, que já está ruim para mim, vai ficar pior para o outro. Não! Mesmo diante de toda essa circunstância, que eles não deviam nada, mas eles estavam lá, eles estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos estavam escutando. O que as pessoas estão escutando de você na hora da sua prova? O que a sua família está escutando de você? O que a sua família está escutando de você na hora da prova? O que as pessoas ao redor de você, no trabalho, na sua vida, estão escutando de você na hora que você está na prova, crente? E os presos estavam escutando junto com eles, na mesma prova deles, preso, escutando louvores e oração a Deus. Algo está acontecendo aí, algo vai acontecer aí, irmão, por causa disso. Não vai ficar assim. Deus vai se mover a respeito dessa oração e dessa adoração. Aleluia. Se você murmura, o céu se fecha. Se você murmura, a circunstância vence. Se você murmura, o problema ganha. Mas se você adora e se você ora, irmão, Deus manda um terremoto providencial. Estavam orando e adorando a Deus, os presos estavam ouvindo, está acontecendo alguma coisa. Está um brego, irmão, uma escuridão. Uma escuridão no cárcere interior, perto da meia-noite, não tinha luz. Agora olha só o que diz aí o versículo 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, diga todas as portas, e foram soltas as prisões de todos, diga, e foram soltas as prisões de todos. Irmão, que poder é esse? Que oração é essa? Que oração é essa na hora da crise? Que louvor é esse na hora da crise? Que solta as cadeias daqueles que estão orando e celebrando e daqueles que estão em volta. Olha o poder da sua oração e da sua adoração, quando na hora da sua prova você busca a Deus. Deus providencia para você e para quem está do seu lado. Deus providencia para você e para a sua família. Deus abre a porta para você e abre a porta para aqueles que estão perto de você. Aleluia. Todas as portas foram abertas e todos foram soltos das prisões. As prisões de todos caíram por terra. Por causa disso, o verso 27 diz: e acordando o carcereiro, o cara estava dormindo, irmão. O carcereiro estava dormindo, perto da meia-noite. Você está dormindo no trabalho? Como assim? Você tem que cuidar. Estava dormindo. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Porque se o carcereiro deixasse os presos fugir, ele seria morto pelo Império Romano. Essa era a pena que ele receberia. E quando ele olhou que estava tudo aberto, ele ficou desesperado. Agora olha o versículo 28. Mas Paulo clamou com grande voz:
dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Olha a percepção do apóstolo, olha a percepção do Filho de Deus, do homem de Deus. Não tira a sua vida não, calma aí, peraí, eu vim aqui para salvar você. Nós viemos aqui para fazer uma obra na sua vida por Jesus, não é para você tirar a sua vida. Espere, pare. Deus tem algo na sua vida, Deus tem algo para fazer em você e na sua casa. Deus tem algo novo para fazer na sua vida e na sua casa. Pare, não faça isso, não te faças nenhum mal. Agora o versículo 29 diz: e pedindo luz, o carcereiro, pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Alguém arruma uma lamparina, por favor, uma tocha, eu preciso entender o que está acontecendo aqui. Estava tudo escuro, irmão. E aí ele pegou uma lamparina, uma tocha, e foi averiguar o que estava acontecendo. Caiu de joelhos, prostrado diante de Paulo e Silas. Falou: o que aconteceu aqui não é uma coisa que acontece todo dia, porque o cárcere se moveu e só as cadeias foram soltas. Como é que pode um terremoto quebrar os grilhões que estão no pulso, nos braços dos homens e nas pernas, e não cai mais nada, abre a porta da cadeia e fica tudo intacto? Só pode ser Deus que fez isso. Isso não foi um abalo sísmico não, da natureza não, esse foi um dedinho de Deus que tocou nessa terra para libertar os seus filhos. Aleluia. Aleluia. E os tirando para fora, o versículo 30 diz: tirando para fora do calabouço. Senhores, ele pergunta, o que é necessário que eu faça para me salvar? E Paulo e Silas responderam, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Espera aí, mas você não estava querendo tirar a sua vida agora há pouco? Não. Deus tem salvação para você, Deus tem novidade para você, Deus tem coisas novas para você e para a sua casa. Eu quero profetizar isso, irmão, aqui nessa noite. Deus tem novidade para você e para a sua casa. Deus tem salvação para mim, para você e para a nossa casa. Deus tem nessa noite vitória para você e para a sua casa. Aleluia. O carcereiro pediu luz, irmão. Luz aqui representa a presença de Deus. Eu sei que no texto não está falando do Espírito de Deus, mas estava tudo escuro, irmão. E para eu poder compreender a situação à minha volta, em tempo de crise, eu preciso da luz. O carcereiro pediu luz porque estava tudo escuro. E quando a luz é acesa, ele compreende, ele cai diante de Paulo e Silas, fala assim: meu Deus, está acontecendo tudo isso por causa de vocês. Os caras estavam tudo machucados, tudo cheio de pancada, tinha apanhado, não estava reclamando. Vocês são diferentes, o que está acontecendo? Quem são vocês? Vocês apanham, vocês são humilhados, são presos, e vocês estão adorando e cantando? Espera aí, mas as pessoas não são assim. As pessoas deveriam estar praguejando. Quem passou por isso deveria estar aqui reclamando, deveria aqui estar murmurando, deveria estar falando palavrões. Mas vocês são diferentes. Vocês estão adorando e orando, orando e adorando, e por causa disso aconteceu tudo isso. Responde para mim, como é que eu faço para ser salvo? Deus está com você. Só pode ser Deus na sua vida. Irmão, isso precisa acontecer na minha vida e na sua vida. As pessoas precisam perguntar para mim e para você: como é que eu faço para ser salvo? O problema é que muitos crentes, na hora da prova, ao invés de adorar e de louvar, de acreditar e de continuar, eles murmuram. E as pessoas que estão do lado, que precisavam de uma palavra e uma resposta, elas não vão ter, porque elas vão ouvir a sua murmuração, a sua crise, a sua dor. E elas não vão perguntar isso. Por que muitos não perguntam para a igreja hoje: como é que eu faço para me salvar? Por quê? Porque elas não escutam a oração, irmão. Elas não escutam a adoração, elas escutam murmuração. Mas naquele dia, aquele homem foi salvo. Este homem, esse carcereiro se converteu, e a Bíblia diz, nós fomos ler o texto todo, a sua família foi batizada. Houve uma revolução naquele lugar. Paulo e Silas reclamaram a sua cidadania romana. Eles foram açoitados em praça pública, eles queriam soltá-lo escondidinho. Paulo disse: não,
Nós somos cidadãos romanos, eles tinham cidadania romana. Não é assim não, vocês não vão soltar a gente assim não. Deus então honrou eles diante de todos que haviam humilhado quando eles foram soltos. Nós temos que clamar pelo sobrenatural. Eles estavam adorando e orando, o sobrenatural aconteceu de repente. De repente, quanto menos eles esperavam. Sabe quando vai acontecer o de repente na minha e na sua vida? Quando eu e você estivermos de joelhos, orando, buscando, adorando, servindo. Quando estivermos na casa de Deus, comprometidos com a obra de Deus, na nossa casa com o nosso joelho no chão, com a nossa vida prática no reino. O de repente de Deus vai acontecer quando você menos esperar, a providência vai vir. Mas quando e aonde veio a providência? Pastor, eles estavam dentro da cadeia. Estava, mas a porta abriu, irmão. A cadeia caiu. O tronco se ruiu. As portas se abriram. A providência de Deus veio diante da circunstância. Veio no deserto, veio na crise, veio no problema. Mas eles estavam adorando. A crise não os limitou. A dificuldade não os roubou de Deus. Eles continuavam adorando e servindo a Deus. E estavam salvando vidas na presença de Deus diante da sua crise. Você quer saber como é que faz para ir para o céu, para ser salvo? Crendo no Senhor Jesus Cristo, será salvo você e a sua casa. Tu e a tua casa. Guarda isso nessa noite, irmão. Guarda isso nessa noite. Pode ser que muitas coisas venham contra as nossas vidas, porque nós estamos fazendo a obra de Deus. Mas tudo isso que se levanta para cair, porque Deus vai corresponder à minha e à sua oração. Amém? E a minha oração, de que eu quero finalizar, a minha oração, irmão, para a igreja nesse ano é que você ore mais, para que nós oremos mais, para que nós jejuemos mais, para que nós busquemos mais a Deus, para que nós leamos mais a palavra de Deus, entramos mais na presença de Deus. Você quer ver as cadeias cair por terra na sua família? Você quer ver as muralhas ruírem diante dos seus olhos? Então ore e adore diante da presença de Deus. Abraão, a Bíblia diz que Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. É outro fator crucial, irmão. Ser fortalecido na fé, na experiência com Deus, dar glória a Deus. Aonde que eu dou glória a Deus? Aqui nessa noite. Abra a sua boca e glorifique a Deus. Lá na tua casa, quando você está lavando a louça, varrendo o quintal, no seu trabalho, na escola, onde você estiver, irmão, a tua boca precisa glorificar o eterno Deus. Precisamos entender isso, irmão, que o nosso louvor faz toda a diferença. O terremoto só acontece porque tem alguém adorando e orando. Caso contrário, vão continuar presos na circunstância. Tem muita gente presa na circunstância. Deixa eu dar a receita da libertação: adoração e oração. Tire a murmuração, irmão, jogue fora e adore e ore. O terremoto vai acontecer a qualquer momento. Terremoto de Deus, irmão. O terremoto que não destrói a sua vida, o terremoto que não destrói a sua casa, o terremoto que liberta a sua casa, que liberta a sua vida para um tempo de novidade. Aleluia. Guarde essa palavra no seu coração, irmão. Tem muita gente ao seu redor que precisa ouvir aquilo que Deus tem falado com você, porque o que Deus tem é para você, para a sua casa e para aqueles que estão ao redor. Tem muita gente pedindo luz na terra, irmão. O carcereiro pediu luz. Mal sabia ele que a luz do Espírito Santo já estava em Paulo e Silas. Existe uma luz brilhando dentro de mim e de você. Esse mundo está em trevas, na escuridão. As pessoas estão pedindo luz. Eu e você precisamos brilhar. Amém? E vamos brilhar à medida que nós adorarmos e que nós orarmos. Vamos nos colocar de pé no nome do Senhor Jesus. Curve a sua cabeça, vamos falar com o Senhor um pouquinho. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, te adoramos nessa noite. Estamos diante da tua palavra tão viva, tão poderosa, tão eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 fios. Vai entre juntas e medulas, vai entre a divisão da alma e do espírito, e está apta para discernir os pensamentos e intenções dos nossos corações nessa noite.
Espírito do Senhor nos sonda e nos conhece, Senhor. Estamos diante da Tua palavra, estamos orando e louvando, buscando, e cremos que o de repente do Senhor vai acontecer. Não damos lugar à murmuração, à reclamação, não. A nossa boca está aberta, cheia de louvores para a Tua glória, cheia de oração e adoração para a Tua glória. Que se cumpra nessa noite a Tua palavra sobre as nossas vidas nessa casa de oração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que nós Te louvamos e Te agradecemos nessa noite. Diga amém. Aleluia.